E aí, E aí, Carol, tudo bem? tudo, e você? Tudo certo. Então, estamos aí para tão aguardada live, né? Temos muito assunto bacana para Isso. falar. Eu estou Tô ansioso. super animada. Tá tudo Esperando o povo animadinho aí chegar. também? Ah, claro, né? Ainda mais quando a gente fala de um tema que modifica e que transforma tanto a vida das pessoas, né? É verdade. E é engraçado, Valério, porque as coisas parecem que começam a acontecer, parece que o universo meio que vai colocando as coisas, combinando, né, na vida da Sim. gente. Eu estava com algumas pessoas no começo da semana passada numa indústria de laticínios do interior de São Paulo. E é uma indústria Aham. pequena, de pessoas muito queridas. Eu gosto muito do trabalho que eu faço com eles há algum tempo, gosto bastante. É um pessoal que Sim. quer, é um pessoal que busca muito. E eu estava conversando com uma pessoa de lá e ela disse para mim assim: Nossa, eu tô com muita dificuldade. Eu queria automatizar algumas coisas, implantar um sistema. Eu tenho um sistema hoje, mas não é um sistema que me atende, personalizado para mim. E como é difícil achar. Eu falei, gente, e eu tô num momento que assim, eu tenho esse tipo de informação de moderna, modernizar os processos, modernizar as tarefas, os controles que a indústria de alimentos exige, está chegando para mim demanda e está chegando gente que me fala que precisa, gente que me fala que tem vontade de fazer. Aí, ó, a Adriana Maia entrou Aham. aí agora, ela Que trabalha nessa legal. indústria há muito tempo. E assim, as pessoas estão buscando, né? E aí, ao mesmo tempo, por isso que eu falo que o universo combina, né? Ter tido a disciplina com você, aí essa pessoa lá da indústria comentou comigo, eu queria modernizar algumas coisas, melhorar alguns controles através de uma automatização, um controle de dados e tal. Aí o Uhum. irmão da Natália, que me ajuda nas redes sociais, ele é programador. Há uns 4 meses atrás ele me procurou, ele, Carol, eu tava vendo suas coisas, você gosta muito, vamos criar alguma. Ele é programador, vamos criar alguma coisa específica para ele. Eu falei, mas imagina, eu nunca vou conseguir te ajudar com isso, não sei o que e tal. E aí agora, depois Ah, da aula. Você sabe quando as coisas vão casando e você fala assim, gente, acho que eu preciso sim. estudar mais isso. Sim, sei sim. Na verdade, assim, o maior mito que a gente constrói, às vezes, é um arcabouço que a gente coloca sem ter o conhecimento ou, às vezes, ter o medo, né, de se apropriar de alguns termos que a gente sabe que cada vez mais eles nos rodeiam, que é a indústria 4.0, que é a IoT, Big Data, a própria automação, né? E agora tem o tal do metaverso, que também ele está bastante em alta quando a gente fala de tecnologias, né? Mas que assim, ele tem coisas que são muito simples e que podem auxiliar no nosso dia a dia e tecnologias que não são caríssimas de você comprar, adquirir. Às vezes a pessoa já pensa, fala em indústria, não vou conseguir investimento de 500 mil, menos de 1 milhão para implementar alguma coisa, né? E é um engano, a gente é leviano, né? Quando a gente pensa assim, porque às vezes a gente foi ensinado a vida toda que fazer tecnologia é um negócio caro. Não é. A gente tem o movimento, por exemplo, da utilização, né, que eu vinha comentando agora, junto contigo, né, da IoT, também antes da nossa live, né, a gente sabe que a internet das coisas, né, ela pode ser utilizada agora de diversas formas para você obter um dado e o equipamento para implementar isso ele custa R$ 100, R$ 200. Claro que o sensor, à medida que você quer obter, daqui a um pouco você vai pôr numa autoclave, você vai pôr num equipamento que ele tem um pouco mais de pressão, ou tem uma temperatura mais extrema, talvez seja um pouco mais caro, mas ainda assim não vai ser um valor que o pequeno não vai conseguir pagar. E as pessoas têm que entender isso, né, Carol? As pessoas têm que saber que a tecnologia ela Tem que está aí chegar essa para ser utilizada. informação. Tem que chegar essa informação. E foi por isso que eu criei coragem, né? A gente teve a disciplina, acho que foi 1 mês e pouco juntos, Uhum. mas online, à distância, a gente não se conhece pessoalmente, eu acho que isso só vai acontecer no final do ano, quando a gente se encontrar lá no Sim. encontro da pós-graduação. E aí eu falei com a Elisa, eu falei, Elisa, eu tô adorando a disciplina do Valério. As coisas são tão simples pra mim. Será que ele faz uma live pra gente contar para as pessoas que é simples? Ela, faz, ele é gente da gente. Aí eu criei coragem, convidei. A gente teve que remarcar, porque eu tive alguns imprevistos, mas hoje a gente está aqui firme e forte, falando do que eu gosto, junto com o tema que você gosta. Então, para a gente começar Uhum. oficialmente, boa noite para todo mundo. A Jaque entrou. Tem duas pessoas que eu já vi que são dessa indústria que eu dei o exemplo no início, a Bia e a Adriana.
Eu Aham. estive no começo da semana passada e é uma gente que quer fazer. Tem outras pessoas que eu conheço aí também que são muito bacanas. Já vi aluno seu aí também. É ótimo quando a gente faz live com o professor, porque os alunos, ó, quem não ama as aulas do Valério? Eu também acho, Valério, ô, Camila, quem não ama? Saudade, Eu Camille. confesso que no Beijão. começo a gente deu uma descabelada. Engraçado que hoje eu estava procurando um arquivo do Senai, e aí estava lá no grupo da nossa pós, e aí Aham. eu acabei vendo aquelas discussões do começo, que estava todo mundo com o cabelo desse tamanho. Eu comecei a rir. Falei, gente, acho que todo mundo da turma que se pegar isso hoje vai começar a rir. Nossa, como a gente foi bobo, né? Ter medo Sim. disso era muito mais simples. Primeiro, fala pra gente um pouquinho, Valéria, para quem não te conhece ainda, quem é você, o Uhum. que você faz da vida? Ai, ai, ai. Então, Carol, hoje eu estou como, né, professor do ensino superior, graduação, pós-graduação e extensões acadêmicas da Faculdade Senai. Eu atuo também na pesquisa e inovação, à frente da coordenação da comissão própria de avaliação, das academias de certificação internacional Cisco e AWS, e a gente pega um bocadinho, né, de cada uma das empreitadas que a gente percebe os projetos que valem a pena para a transformação positiva das pessoas, né? Então, hoje atuo, né, dentro da educação, né, principalmente focado nas revoluções da indústria 4.0, né? Então, as disciplinas, como tu mesmo mencionaste, da indústria 4.0 nos impactos da indústria de alimentos, parte de programação, redes industriais, né? Toda a infraestrutura da informação, né? E eu estou mestrando em engenharia do conhecimento na UFSC também atualmente, né? Com a parte de inteligência artificial e machine learning. Enfim, né? Os desafios que aparecem no dia a dia que são relacionados com tecnologia. E que história é aquela do livro? Já pode contar? Eu vi Pode, no seu pode, Instagram, então. doida. Pode. Já é o quarto livro que eu estou publicando. Os outros eram capítulos, né? Esse é um livro inteiro que eu escrevi, que é para a Confederação Nacional da Indústria. É um currículo que vai estar correndo aí por todo o Brasil, né? Da parte de padronização nacional de IoT. E tem desde você configurar um dispositivo básico de internet das coisas até você manipular um sistema para carros autônomos que você tem um VIDAR que lê 400 mil pontos por segundo de um veículo aí que pode estar trafegando as nossas vias. É bem. Nossa, Daqui de alguns dias vai ter o ISBN, vai estar aí publicado para quem quiser fazer apreciação. por Vamos favor, a gente vai aguardar. divulgar aqui. A gente vai divulgar aqui no Sim. Instagram. Porque, ó, talvez a gente comece a ler e tenha que fazer leitura dinâmica de alguns parágrafos, mas eu tenho certeza que em muitos a gente vai conseguir entender, até pelo jeito como você trata o assunto, né? E eu Sim. acho que o diferencial é esse. E já entrou gente aí falando, o melhor professor de Senai é um dos melhores, porque eu amo todos que eu já tive lá, até o professor de estatística, que eu não entendo nada que ele fala, eu entendo O mais do que Gerson, nossa, menino, a ele matéria é dele deve muito ser bom. O Gerson é muito bom. muito inteligente, né? Então, Uhum. assim, já foi meu professor na outra pós, agora de novo é bacana. A Elisa, que é uma fofa, a gente acabou virando amiga, enfim. Eu sou a carteirinha do Senai Chapecó, todo mundo sabe disso, eu não esconde ninguém. Eu puxo o saco e não tô nem aí. Eu tenho aprendido muito lá, então eu não tenho como não ser Mas é grata. que, Carol, você tem o DNA das pessoas que querem fazer a mudança acontecer no mundo, né? E a gente tem isso dentro da nossa missão. Não é só fazer o básico, fazer o feijão com arroz, é fazer projetos que façam que deem significado para toda essa mudança positiva na sociedade. Eu realmente tenho isso e eu demorei um pouco para aceitar que eu tinha um propósito além um pouco diferente da maioria, mas agora tá indo. E vamos que vamos. Bom, Valério, e o que é a indústria 4.0? Eu até comentei com você quando a gente estava falando que eu recebi algumas pessoas muito tímidas me perguntando assim, Carol, Uhum. eu vou ver a sua live, eu vi que é um tema diferente, mas o que é isso? Porque Sim. a informação ela está disponível, né? Mas às vezes a pessoa não teve ainda a oportunidade ou não chegou até ela nem o cliquezinho da curiosidade. Então, explica assim, bem basiquinho, o que é isso? O que significa esse termo? Beleza. Então, a gente tem as revoluções, né? A gente vai transformando cada vez mais a nossa forma de produzir, a maneira que a gente desenvolve novas tecnologias. A gente sabe que estuda, né, muitas vezes no ensino regular, que é a segunda revolução, a terceira revolução, e daí essas revoluções, elas foram ou com a promoção da implementação do vapor ou da eletricidade. A gente sabe que a revolução 4.0 ou a indústria 4.0, ela é um nome marqueteiro
para a integração dos sistemas, que a gente diz que são os sistemas cyberconectados. A gente utilizando agora o celular, com certeza as redes sociais estão coletando quem está curtindo o que a gente está promovendo, as redes sociais estão se aproveitando disso para gerar conteúdo patrocinado depois, e daí as indústrias elas estão coletando dados de sensores que vão gerar decisões inteligentes. A gente está adquirindo um produto que tem uma rastreabilidade incrível através de um QR Code simples na palma da nossa mão através de uma câmera. É tudo que a gente está conectado e consumindo a todo momento e que chega para nós em comodidade, porque tem que ter várias e várias camadas que fazem com que essa informação chegue. E que hoje é facilmente implementado, coisa que antigamente a gente só via uma tela preta, né? Isso é basicamente, resumindo. Um resumão. A gente já tinha uma noção, né, quando a gente pega a indústria de automóveis, já há algum tempo existe bastante coisa. Mas na indústria de alimentos, e como eu carinhosamente costumo falar, no primo pobre das indústrias de alimentos, que é os laticínios, né, que é o meu mercado mais atuante aí, onde eu tenho mais experiência e vivência, ainda parece uma coisa absurda, mas está mudando muito a mentalidade das pessoas. E aí, para a gente exemplificar um pouco mais, para ficar mais claro, quais são as principais tecnologias hoje que a gente vê, e aí você estando dentro do Senai Alimentos, que você tem visto sendo na indústria de alimentos aí, enquanto indústria 4.0, nessa quarta revolução? Sim. Olha, aí eu vou te dar duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que tem muita gente querendo fazer a implementação de tecnologias para a indústria dos lácteos, né, que tu comentaste aí agora. A notícia ruim é que ainda carece muito, né, se você vai comparar com outras indústrias que elas do segmento alimentício mesmo, né? A gente hoje vai fabricar um embutido. Tem muita tecnologia. Agora, vai fabricar um queijo, ou você vai fabricar um fermentado. A maior parte das indústrias ainda estão na revolução passada e, às vezes, elas não têm nenhum mínimo de automação. Não tem nada. Então, assim, as pessoas elas têm que fazer tudo manualmente e o risco de causar um erro é altíssimo. Pensa, Carol, você ali com uma padronização que tem que atender o Ministério da Agricultura, você tem que atender os órgãos regulatórios, às vezes internacionais, dependendo do produto que ele vai para fora, e você está regendo tudo à mão. Assim, a chance de dar um problema é muito alta. Seja por contaminação, seja por falta de padronização do produto, né? Seja por rastreabilidade. Já imaginou, né? A gente está colocando aí na boca, na mesa das pessoas, né, um produto que a gente, né, infelizmente, a gente acaba seguindo os padrões mais tradicionais, que não tem nenhum problema nisso, né? Mas que hoje em dia, com toda essa tecnologia, não implementando isso. Então, a gente ainda tem muito campo. E falando assim, num Brasilzão, que é gigante a nossa extensão, né? A gente pode, assim, revolucionar a nossa cadeia produtiva com pequenos ajustes. Às vezes pode ser um microcontrolador, como esse que eu comentei falando, que às vezes é baixíssimo custo, mas ele já consegue fazer leitura para você ter um histórico dos sensores, né? Para você ter um histórico do que está acontecendo. E você bate essa informação com o que você tem, né? Que você não vai deixar de ter físico, né? Por questão de garantia, às vezes os órgãos nem deixam você não ter nada físico, né? Mas assim, as pessoas elas têm medo porque elas não conhecem. Então, dando nome aos bois, né? A gente é uma empresa aqui próxima, que é até nossa parceira, Bionexus Tecnologia, que a gente está promovendo com eles uma linha de pesquisa em cima de um produto inovador. Ainda a gente não pode falar por questão de segredo industrial, né, dar mais detalhes, mas a ideia é criar até um sensor para fazer a leitura, né, de gordura total, proteína, CCS, né, através de um método inovador que ele venha a fazer em minutos essa tradução, essa leitura. E é um sensor feito com equipamentos de IoT, de baixo custo, e que a ideia é fazer, ao invés do equipamento hoje tradicional, que custa, né, R$500 mil, ele custa uma fração desse valor aí, dividido por 20, dividido por 50, enfim, né, muito mais barato. Mas assim, independente desse sensor ou não, a Bionexus hoje ela tem um sistema, né, que ele já faz tudo automatizado para a pessoa. Seja a questão de controle das temperaturas de pasteurização, até todo o processo de análise de pH, enfim, né, para que você tenha uma padronização do seu produto. E isso é uma empresa que te entrega tudo pronto. Agora, vamos supor, Carol, você não quer contratar de uma empresa. O que te impede de você pegar? Você vai contratar um serviço, às vezes, de alguém da área de TI, que vai lá, instala esse equipamento para você e ele fica fazendo a leitura dos dados. E daí depois você tem os dados para colocar numa planilha, para gerar uma tabela dinâmica, para você colocar num programa de Business Intelligence.
Então, assim, não é de uma hora para outra que tu implementa. Tu vai ter que ter um planejamento, um projeto, mas é possível. E, assim, uma empresa que às vezes é pequena, que ela tem poucos funcionários, né, e que às vezes é mais familiar, também está incluída nisso, né? Então, o erro das pessoas, volto a dizer, é achar que a indústria 4.0 é só para empresas multinacionais. Não é. Pequenos também podem implementar. E tem certas coisas que, né, ferramentas aí dentro desse conceito de indústria 4.0, que inclusive, na minha opinião, elas são muito mais úteis para as empresas menores. Eu vou dar um exemplo. Uma empresa pequena, uma empresa grande, de laticínios, de carne, enfim, né, ela roda 24 horas, 7 dias por semana. Tem que ter um volume para rodar desse jeito. Uma empresa menor não roda 24 horas, não roda 7 dias na semana. E será que as temperaturas de câmaras frias, que as temperaturas de silos de estocagem, elas não são importantes de serem monitoradas com segurança quando está todo mundo dormindo, quando está todo mundo de volta? E a gente sabe. Então, despertou muita coisa, muita curiosidade, muita vontade de pegar e fazer, que não é muito difícil para mim também, copiação de moda, né? De pensar assim, em laticínio, a coisa mais que ia resolver a vida seria um sistema de monitoramento em tempo real de câmaras frias, de silos de estocagem, que acionasse, que avisasse que alguém estaria de plantão em casa, que pudesse fazer algum... Enfim, porque, gente, pessoal que está aí assistindo a gente, quantas vezes vocês já não chegaram para trabalhar câmara fria desligada? Desde que hora será que estava? A gente tem um termômetro de máxima e mínima, mas não Meu Deus. Tempo. Então, assim, e aí? E aí eu lembro que quando a gente estava tendo a disciplina, você mostrou o preço dos sensores, dos controladores, mas é barato assim? Já todos para ver se teve algum problema. Por isso que eu te falo, a pequena às vezes precisa muito mais de braço do que a maior. Sim. É o que eu estou falando, é muito acessível, não é nada absurdo. Sim. Vamos falar de preços então, né? Se nós pegar um sensor de baixo custo e que é eficiente, por exemplo, LM35, as pessoas podem jogar aí no Google, tá? LM35, só isso. Esse sensor aí, ele é um sensor simples, mas que ele tem uma régua de temperatura que ele chega a menos 50 e até mais 150 graus. Mais do que o suficiente para uma câmera que está armazenando conteúdo lácteo, por exemplo. Quanto que ele custa? Em média de R$2, R$3, R$5, se você comprar num fornecedor que seja caro, tá? Então, assim, é um negócio que é muito barato. E daí esse sensor ele pode ser acoplado, claro que talvez você não vai colocar um só, você vai precisar de mais, dependendo da quantidade de tanques, né? Mas assim, você pode colocar uma automação aí, que você automaticamente você conecta com um módulo que ele seja para SMS, né? Bota um chipzinho lá, claro que vai ter que pagar o plano de comunicação aí, daqui um pouco da Vivo, da Oi, da Claro, da operadora que for, né? E daí você recebe um SMS do teu equipamento quando ele estiver na temperatura que precisa de atenção. Ou, daqui um pouco dá para colocar um alarme sonoro. Ou a gente consegue colocar luminoso. Mas, assim, a criatividade é o que vai limitar o que pode ser feito. E o equipamento para controlar isso, ele pode ser um equipamento como o Raspberry Pi, que ele é um computador que ele tem tudo embutido. Ele tem a rede, dá para colocar monitor nele, tudo. E ele custa na faixa aí de uns 500, 600 reais. Então, assim, é um equipamento que cabe na palma da tua mão, né? E falei o exemplo desse, mas tem o Arduino, que é bem conhecido, que é mais barato ainda, ele custa R$100, mais o Ethernet Shield, mais R$100, então 200 pila, você consegue, né, R$200 você consegue mais o sensor aí, 210 que seja, né? Tu tem um sistema para controlar a temperatura da tua empresa. Então não tem desculpa, eu não tenho dinheiro para investir, eu não quero investir, é difícil. Assim, ó, hoje, vou dar outro exemplo, Carol. Tem crianças programando, olhando no YouTube. Então, a pessoa não precisa, às vezes, fazer todo um treinamento, né? Claro que a programação é como outra língua. Você vai olhar para ela, você pode olhar para ela pela primeira vez que vai aprender inglês. Aí você começa pelo verbo to be. Aí depois você começa a entender a conjugação dos verbos. É mais ou menos isso, né? Você tem um período de aprendizado, mas esse período ele é gratificante porque uma vez que tu aprendeu a programar, você programa qualquer outro equipamento. Então, a TI está permeando todas as demandas que a gente possui. E eu acho que o que é interessante, as pessoas que vão sair na frente, não necessariamente são as que sabem programar, Carol, mas são as que conhecem os instrumentos
que sabem quais são as pessoas, que sabem onde encontrar essas tecnologias, e são as pessoas que estão agora nessa live anotando esses nomes que a gente está falando, porque depois vão ter curiosidade e vão lá pesquisar. Eu acho que é isso a diferença, eu acho que é isso que está faltando, né, para alguns casos. Eu acho que falta informação do que pode ser feito para algumas pessoas, porque elas não buscaram, por N razões, né? Eu, por exemplo, nunca tinha me aprofundado nisso. A gente fica muito naquela segurança de alimentos, assuntos regulatórios, e às vezes a gente esquece que pode ser mais fácil do que está sendo. E é o que eu tenho visto. Agora, tem uma coisa. A gente consegue montar, não é uma coisa fácil, mas você consegue aprender. Só que tá faltando profissional no mercado, né? Não tem, gente. Não sei como que tá aí para Santa Catarina, mas aqui em Minas, em São Paulo, a gente não está encontrando programador para trabalhar. Olha, eu acho que é um apagão. Inevitavelmente, a gente diz quais são as profissões do futuro. As nossas são as profissões do futuro. Elas vão se modificar à medida do tempo, pode trocar um nome, pode trocar uma habilidade, mas a profissão do futuro é a profissão que ela consiga compreender essa demanda que a gente está falando, traduza ela para uma solução, que é isso que é resolver problema complexo. O programador nada mais é do que aquele cara que conhece a ferramenta tecnológica, que a gente sabe que hoje tem que saber programar, vamos supor, ele sabe fazer isso. Só que, falando de, como tu me disse, mencionou a demanda do mercado de trabalho, as empresas, por essa demanda que todos estão precisando, elas estão, assim, vou dizer por uma empresa específica da área de tecnologia, eles estão com demanda de menos 400, está faltando 400 pessoas para trabalhar. Uma empresa, e é do segmento de programação. E aí não tem muito o que fazer, porque a gente não está dando conta de formar. A gente está com a turma agora de graduação fechada, não tem nenhuma vaga sobrando, só se alguém desistir, e vai fazer o quê? E as empresas, assim, estão absorvendo, por quê? Você economiza, né, Carol? E a gente sabe que aumenta não apenas a economia, mas aumenta a tua produtividade, você ter os níveis de informação, de leitura de sensores, de dashboards, de todos esses softwares implementados, porque as pessoas também estão mais exigentes, né? Então, eu acho que não vai mudar esse cenário. Infelizmente, ali em Minas está faltando, Santa Catarina está faltando, e no mundo as pessoas estão brigando. Porque eu tenho um colega meu que está trabalhando em Portugal. Eu tenho outro conhecido também que ele está trabalhando em home office para uma empresa dos Estados Unidos. Então, assim, e aí? A concorrência é mundial, acabou isso. E cada vez vai fazer menos sentido a gente falar Brasil, falar Estados Unidos, falar outros países, porque não tem mais que ter aquele passaporte para você trabalhar. Você trabalha de casa. Então, home office, daí eu acho que a tendência é só piorar. E não tem o que fazer. Vai faltar programador, vai faltar cada vez mais. E é isso aí. Eu acho que se a gente que não é programador, mas a gente souber explicar para o programador exatamente o que a gente quer, ele vai conseguir fazer o que a gente quer mais rápido, vai ficar liberado para atender outra pessoa. Por isso que eu lembro de você falando na aula, você tem que saber o que você quer e saber quais são as possibilidades. Então, assim, essa live não é para todo mundo aprender a programar, mas é o que eu peguei na aula e trouxe para a vida. É para você saber que existe e saber o que você vai pedir, né? Se você chega num restaurante, você não sabe nem que tipo de comida o restaurante faz, como que você vai pedir alguma coisa? E é mesmo, contrata um profissional, mas você nem sabe exatamente do que você precisa. Então, levantar as suas demandas, ver quais são os processos e monitoramentos que, se você agilizar sem perder em qualidade de informação, vai te tornar mais produtivo e começar por isso. Não precisa fazer tudo de uma vez, né? A gente deu o exemplo da temperatura, mas tem outras coisas. Eu vejo em indústria de queijo, principalmente, padronização, né? Você conseguir fazer, porque o leite é um alimento vivo. Então, você conseguir fazer um queijo igual hoje, amanhã, depois, é muito difícil. Se a gente consegue padronizar algumas coisas em nível automatizado, realmente, isso é muito mais fácil. Seja uma curva de fermentação, seja a prensagem de queijo, né? A prensagem do queijo, o tempo que o queijo fica na prensa, a pressão a que ele é submetida, é extremamente importante nas características dele depois, tanto nas características sensoriais, como muitas vezes até de desenvolvimento de contaminação. Se fica um soro ali dentro a mais, pode crescer um micro-organismo, enfim. E dá para automatizar isso, né? Eu até comentei num story que eu
fiz hoje cedo, que quando eu tive a disciplina com você e eu conversei com um rapaz que trabalha comigo lá, o Rodrigo, ele é da manutenção, eu falei, Rodrigo, eu tô aprendendo um negócio massa, não sei o que, você é curioso, você vai gostar. Ele veio comigo, Carol, vamos tentar numa prensa, e eu nem tava pensando na prensa, eu, cabeça laboratório, falei, tá, a gente tenta numa prensa, depois você tenta comigo no autoclave, e a gente não come, porque daí veio final de ano, eu tive um final de ano turbulento, mas a gente já vai retomar. Porque é bacana e é o que você falou. Eu não preciso fazer em todas de uma vez. Eu posso fazer em uma, testar, mostrar para minha diretoria que, ó, legal, vamos fazer. E dá para fazer, e dá para melhorar. E a padronização, como você mesmo falou. E tem uma outra coisa também que eu não sei, mas eu ainda vejo muita indústria de alimentos que ou faz backup em HD, backup de informação. Ai. Sim, e aí, sim. estraga o computador, estraga a vida da pessoa, entendeu? Porque perde todos os pontos, ainda existe. Sim. Carol, eu quero pedir socorro quando as pessoas me falam que elas salvam os dados em HD. Porque não dá para confiar no que está físico. Porque, assim, quando eu digo, eu não estou exagerando. Pensa hoje você está com todas as informações estratégicas da tua empresa no teu note. E aí você derruba um líquido, queimou, derruba no chão, estraga. A nuvem é tão prática e você pode comprar sob demanda. As pessoas têm que conhecer outro detalhe, né? O que é a nuvem? Não é só o Google Drive. O Google Drive hoje já está, assim, as pessoas já sabem o que é, já sabem que dá para salvar por lá. Mas, assim, hoje um hacker, o que ele vai querer ter acesso para uma empresa? Vamos analisar os dois lados, que você pode perder por danificar o teu equipamento ou porque alguém propositalmente faz isso acontecer nele, né? E daí a gente sabe que existem, né, tudo. E assim, as pessoas podem ser mal intencionadas pra caramba em alguns casos. Então, o que a gente tem aí de oportunidade para utilizar? Se você dar uma googlada, jogar ali e você colocar como máquinas virtuais na nuvem, vai aparecer um monte de coisa. Se você colocar como soluções específicas da Microsoft Azure, ou você pegar a Amazon Web Services, que tem o Glacier, claro, tem que conhecer os termos, mas é uma questão que, se você procurar backup, tem trocentas empresas ofertando. E quanto que custa para você armazenar uma informação de forma segura? Porque se o hacker vai lá e ele acessa ela, ele vai acessar apenas se ele tiver a tua credencial de acesso, e que hoje, se você para analisar, essas empresas elas têm mecanismos que evitam que um hacker consiga, né, ter acesso a essas informações. Então, em torno assim, você pega 1 GB de informação, são frações de centavo. Então, eu quero salvar, às vezes sei lá, quanto que dá 1 GB? 10 mil planilhas. Ou você vai salvar um laudo, as pessoas de laboratório, principalmente, tem que ter os laudos armazenados por tempo eterno, às vezes 20 anos, 30 anos, nunca mais apaga aquilo, né? Você, às vezes, tem que armazenar que seja 1 tera. 1 tera de informação é $10. Isso aí não é nada. Vai comprar um HD às vezes é R$500. Então, assim, hoje, se um hacker tenta ter acesso a informações do teu computador, é só você acessar um e-mail malicioso que você já perdeu tudo. Agora, se está na nuvem, protegido, com uma senha apropriada, o hacker não consegue acessar, sabe por quê? Porque esses sites eles têm proteção contra ataques que eles vão receber e eles não vão ter acesso. Então, mas aí alguém deve estar aqui pensando, se fosse tão fácil, não tinha sofrido ataque no SUS, se fosse tão fácil, não tinha sofrido ataque no Banco Central. 2 coisas. Sempre vai haver alguma oportunidade para quem for criativo. Sempre. Mas assim, hoje quando você pega uma empresa renomada como a Amazon ela detém a Netflix rodando em cima dela. Então assim, ela é uma empresa segura. Você pode colocar seus dados lá que dificilmente vai ter algum problema. O mal que aconteceu no nosso aplicativo brasileiro, do SUS, por exemplo, é que ele estava em máquinas do governo. E provavelmente alguma falha passou despercebida. A gente não tem como prever o quê. Então, não que eu estou dizendo que você não pode ter tua máquina na tua empresa. Pode, mas é mais arriscado hoje tu ter tua máquina na tua empresa do que ter a máquina numa empresa dessas. E daí, claro, um último tópico antes de que eu vou falando, o professor gosta de falar, né? Quando a gente coloca, Carol, os dados lá numa empresa dessas, alguns devem estar preocupados. Mas e os riscos dessa informação? Essa empresa não pode ter acesso. Gente, criptografia de ponta a ponta. A empresa não tem, ela responde pelos seus atos, e como já aconteceu em diversos momentos, né? Chamaram em grandes empresas de tecnologia em tribunais. Eles não têm acesso aos nossos dados. Eles podem, sim, se a gente concordar em ceder eles, ter acesso. Mas isso é para uma rede social. E as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Não precisa ter medo.
Quando você compra uma solução corporativa é uma coisa. Quando você usa uma rede social é outra. Nas redes sociais você não paga nada, você é o produto. Então sim, eles têm acesso aos seus dados. Quando é corporativo, você está pagando uma mensalidade, é diferente. Você tem um contrato, um acordo de nível de serviço diferente, né? Então não tem que ter medo da tecnologia, e tem que usar, porque não tem mais, o caminho é sem volta. Se você não usar, o teu concorrente vai usar e ele vai fazer você à falência. Simples assim. É simples, a conta é tabuada de 2, né? De somar. E eu conheço gente que já perdeu documentos e documentos e é desesperador realmente, né? E por uma coisa simples. Mas acho que a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. E por isso a história de vamos dividir informação, vamos dividir conhecimento, para a gente ficar menos medroso e... Tá, e eu sou uma empresa pequena, eu não tenho nada. O meu é tudo papel, eu tenho, assim, um notebook para cada líder de setor, por exemplo, e só. E uma impressora para todo mundo. E o máximo que eu tenho de modernidade hoje é isso. Por onde começar? Eu quero começar a me modernizar. Qual que é o primeiro passo? Fazer uma lista de requisitos. Então, você vai fazer prioridades. Vai colocá-la numa lista. O que é mais crucial e que impacta no meu negócio? Se a resposta for um sensor de temperatura para o teu tanque, como é o caso que você disse, você começa daí. Se você tiver a resposta que é o controle de acesso, que você está recebendo muitos avisos da segurança, que é às vezes acesso não autorizado, um negócio assim, tem que colocar numa lista de prioridades. Aí, depois que você setou essa lista, você tem que procurar quais são as formas, né, que eu vou chegar para coibir ou mitigar ou implementar o que eu preciso, né? Então, assim, se eu quero fazer o controle da padronização do meu queijo, como você mesmo citou antes, eu tenho que começar pelo pH. Então, tá. Como é que eu faço para começar pelo pH? Quais são os sensores de pH que estão disponíveis? Então, é uma palavrinha mágica que você vai colocar sensor de pH, e daí você vai digitar isso no Google junto da plataforma que você quer. Então, imaginando que você vai implementar no Raspberry, que é o primeiro exemplo que eu dei. Coloca junto o Raspberry. Imaginando que você vai colocar no Arduino. Escreve lá Arduino. Imaginando que você vai colocar no ESP32. Olha, veja, Carol, que eu vou falando um monte de plataforma. Daqui um pouco pode ser no CLP. Só que o CLP é o mais caro. O CLP é o mais famoso, é o mais tradicionalmente implementado, mas ele é o mais caro. E ele não tem grande diferença quando a gente fala para essas aplicações. Porque a grande vantagem do CLP é quando você está lidando com sistemas que ele tem risco à vida. Então, por quê? Porque o CLP ele tem linhas que garantem que hoje você vai trabalhar com uma desossa. Aí o CLP ele tem um tempo de resposta um pouco maior. Mas se não, você não precisa estar implementando um cara desse. Você pode colocar um ESP32 que custa R$100 e ele vai fazer a mesma coisa que o CLP que custa 10 mil. A mesma coisa. As pessoas elas não acreditam porque ela é muito barata. Só que tem a lei de Moore, fazendo um parênteses, tem a lei de Moore, que se a pessoa for ali no Google e pesquisar, ela diz que a cada 18 meses nós temos o dobro da capacidade de processamento do que nós tínhamos antes. Então imagina desde o primeiro processador que foi inventado, lá em 1900 e lá vai pedrada, até o processador que a gente tem hoje, quantas vezes a informação não evoluiu, né? Então tem que acreditar. É barato, é esse o valor e é isso mesmo. Então você vai lá, eu quero implementar o pHmetro. Sensor de pH, ESP32. Sensor de pH, Arduino. Sensor de pH, Raspberry. Deu. Tu vai encontrar uma lista. Tu vai ver que um cara desses pode custar de R$300 até 5 mil. O que vai mudar, Carol, de um para o outro? Vai mudar a temperatura que ele vai suportar, a taxa de erro, né, que às vezes pode ser de 0,5 de pH para 0,01. Só que às vezes isso não faz diferença no teu produto. Às vezes você tem que fazer a leitura de meio índice de pH na escala de Arrhenius, né? Então, assim, eu quero padronizar meu queijo. Show! Você vai ter isso, e daí você vai trazer isso para o computador de um desses teus líderes aí que tu mencionou, e daí você vai criar um histórico, que pode ser no Excel da vida. Começa por aí. Aí você vai descobrir, pelo histórico, que, o meu produto deu diferente, porque a temperatura do meu ambiente estava diferente, ou por causa do tipo do sal que eu coloquei lá naquele momento para fazer a estabilização do meu pH, né? Que tem o carbonato de sódio, se eu não me engano, que é utilizado para estabilizar o pH, pode me corrigir, né? Eu não sou da área de alimentos, mas eu dou pitaco, né? Agora... Não pode usar isso. Não pode? Não. Eu sabia que ele corrigia pH, mas eu não sabia se podia. Leite para fabricação de queijo não pode, você não pode mexer em nada. Ele tem que chegar
A questão da evolução do pH é a atividade dos micro-organismos. Então, por exemplo, você fabrica um Ah, queijo, muito você bem. deixa um tempo fora da câmara fria, aí até a hora que atinge um determinado índice aí de atividade microbiana, e aí você precisa parar, porque então passa. Ou então você precisa manter ele lá na câmara por quanto tempo gelada até atingir Então, assim, fica padronizadíssimo se você consegue fazer isso por pH. Perfeito. Então, ó, corrigindo. Então nem vai chegar para o computador da pessoa, Carol. Sabe o que vai acontecer? Eu vou colocar um condicional, um if, né? Que do português a gente traduz é o se, né? É simples assim. Se chegou em tal pH e demorou tanto tempo, então ativar, daí ele vai ativar um relé que vai acionar um resfriador, que vai acionar uma resistência, que vai acionar uma válvula. E assim, são poucas linhas de código. A questão de 2, 3 linhas de código você resolve o teu problema. E às vezes as pessoas acham que é uma coisa muito complexa. Não. Às vezes você escreve 20 linhas, só isso, e você já escreveu o programa que fabrica queijo. Numa atividade que você deu lá na pós, eu e o meu grupo, a gente fez de acompanhamento, curva de pH de bebida fermentada. Porque eu tive uma experiência, trabalhei numa empresa que é toda automatizada, mas isso não era. Então, o ponto do pH, que é coalhado, a bebida fermentada, você adiciona o fermento, coloca na temperatura ótima de atuação dele e você vai monitorando a evolução. Dado determinado pH, você para a fermentação. Então, para parar essa fermentação, você precisa gelar, botar água, liberar água gelada para a camisa. Então, a gente colocou um sensor de pH. Esse sensor, quando atingia o pH, ele mandava a mensagem, abria a válvula de água gelada e ficava circulando na camisa. Super simples e Perfeito. só que hoje empresa mais que eu trabalhei. E não tinha isso lá. Ficava aquele monte de amostra, vindo e voltando pro laboratório e a gente não... não deu pH ainda, agora passou. Então, quantas vezes passava, sabe? Coisa assim, porque o pH é um negócio muito louco, né? Ele tá ali, Deus desorienta. Então, quantas vezes aconteceu comigo nesse 1 ano que eu trabalhei nessa empresa, que é totalmente automatizada, mas isso não era. E aí, na verdade, do meu grupo, ela até queria fazer da autoclave, que ela também é de qualidade. A gente trabalhou junto numa outra empresa. Aí eu falei, Keila, quer saber de uma coisa? Vamos mexer com autoclave. Não, vamos falar de iogurte, porque eu já tava na pilha do negócio, né? Aí ela consegui convencer ela da minha ideia, porque é simples. E eu acho que foi nesse momento que você deu a oportunidade pra gente de brincar com o brinquedinho mesmo e tal, que eu falei, nossa, esse negócio é muito legal e é fácil, não é difícil. Eu sou meio nhonha, assim, sabe? Eu tenho... que não é muito bonito a gente fazer, mas tem um monte de gente que faz. Eu vou baixar um vídeo, uma série. Não consigo. Já tentaram me ensinar, eu não tenho paciência. Já alguém já fez, tá ótimo. Então, assim, eu fiquei me achando a mais inteligente, entendeu? Nesse dia aí dessa atividade. E aí, falei, é fácil. Tem que saber que é fácil. Não é difícil, né? Não tá longe. A gente olhou preço, eu não vou lembrar agora, mas a gente olhou preço na época. Era uma coisa bem barata mesmo, né? A gente falou aí de alguns exemplos, né? No caso se eu quiser automatizar, Valério, uma prensa de queijo. Então, hoje, ele fica X tempo na prensa em tal pressão. E aí, depois desse tempo, ele tem que ser virado e prensado mais um tempo. A gente sabe que hoje, para virar o queijo numa prensa é uma coisa simples, dá para fazer igual eu já vi em 2 empresas, os queijos tudo empilhadinho, tem uma manivela, você vira. Mas o que vai pode virar sozinho? O que a gente precisaria aí de ferramentas? Então, aí você tem que adicionar um equipamento para fazer isso. Como tu mesmo mencionou, tem a manivela, você vai ter que pôr um motor. Então, a ideia não vai mais ser a pessoa que vai fazer esse viro, vai ser uma máquina. Então você tem que colocar primeiro um contador, né? Que hoje a gente tem um contador do próprio sistema. Você vai deixar ele esperar. Daí você vai converter o tempo. Então, vamos supor que são 10 minutos. Só um exemplo. Seja 1 hora, 10 minutos, só tem que alterar o tempo, né? 10 minutos de um lado, 10 minutos do outro. Esses 10 minutos, você tem que considerar a linguagem do computador. 10 minutos no computador, você tem que multiplicar por 60 para você ter a quantidade de segundos. Então, 10 mil vezes 60, 60 mil. Então, é uma questão que você cria um algoritmo que, quando ele chegou nos 60 mil, ele aciona o motor que vai girar e ele fica parado por mais 60. E depois ele aciona um sinal sonoro. Isso daí é um programa que daria umas 10 linhas. O mais detalhado que você vai ter que colocar ali
que vai talvez levar tempo, é na escolha do melhor motor, porque assim, hoje, falando de motores, né, quando você vai acionar qualquer coisa que é relacionada com automação, você tem que cuidar com relação ao risco à vida, né? Então, nesse caso, quando você vai ter algo que possa, sei lá, vai prensar a mão de uma pessoa, ou você vai ter sei lá, pode ter o risco disso virar e ter alguém próximo. Então, quando a gente está lidando com maquinário, a máquina não pensa, a não ser que você ensine ela a pensar. Daí, eu pensaria só 2 vezes, antes de fazer qualquer procedimento. Nesse momento, eu colocaria alguém da manutenção envolvido também, para garantir que não tenha nenhum procedimento que, por exemplo, quando a máquina funcionar, que tenha um mecanismo que feche para não ter ninguém perto, né? Para daí garantir que não tenha nenhum risco nesse sentido, porque a última coisa que a gente quer é, vamos economizar, vamos garantir a nossa qualidade, vamos aumentar a nossa produção, e daqui a um pouco acontecer... Então, diferente de você garantir o pH, porque daí aí você não tem risco nenhum, né? Agora ali, quando você envolve, vou prensar, só esses cuidados, né? Como qualquer outra área, né? Imaginando que eu vou acionar uma válvula de vapor, também, que está lidando com calor. Então, sempre pensar, não, tem risco de névoa, poeira, risco físico, risco elétrico, sempre ter lado a lado, assim, as NRs a 10, a 12, né? E assim, garantir a segurança em primeiro lugar, né? Então, sempre chama alguém que conheça da segurança do trabalho, alguém que conheça da manutenção, da parte mecânica, enfim, elétrica, e daí depois você, de fato, coloca o sistema para funcionar. Então, nesse caso, é bom chamar outro profissional também, não só o programador, porque às vezes o programador não tem essas noções, né? Eu acho que é muito da cultura que a gente já tem há alguns anos dentro da indústria de alimentos, que são as equipes multidisciplinares, né? Tem como instalar também um controlador de pressão, porque em alguns casos, a pressão começa de um jeito e ela pode variar. Sim, sim. A pressão é o seguinte, você tem geralmente, né, a comunidade científica ela pode lidar em bars, né? Você tem que ter um sensor. Então, quando você acopla ele no teu equipamento, ele tem que ser muito bem vedado. E você vai colocar um sinal lá que quando ele chegar em determinada pressão, ele automaticamente desarma o mecanismo que está esquentando. E daí, se esse mecanismo é elétrico, ele vai desligar a eletricidade. Se esse mecanismo é de vapor, ele corta a válvula de vapor, que geralmente ela é elétrica, né? Ou você vai ter alguma coisa mecânica, mas daí você tem que substituir, né? Ou ele aciona uma bomba para gelar também, né? Então, assim, sempre vai ser numa condição, causa e efeito. Para o computador é 0 ou 1, tá? Então, assim, sempre para o pessoal que está aqui assistindo a gente, não é difícil. Só que o computador ele não pensa como meio aberto, parcialmente aberto. Ele ou está aberto ou está fechado, né? Então, assim, você tem que contar, no caso aí do motor da prensa, você tem que contar quantas voltas que você quer que ele dê. Então, daqui um pouco, por quanto tempo, né? Então, como a gente estava brincando agora falando, é literalmente você ensinar a desencapar, você vai pegar uma bala. Você tem que tirar o papel, você tem que dizer, computador, tire o papel da bala. Depois, masque a bala. Você não pode só dizer o trivial, que às vezes, para meio entendedor, meia palavra basta, né? Esses detalhes. Mas é uma coisa bem simples e bem tranquila de ser implementada. Uma outra coisa que aí também é para toda a indústria de alimentos, né? Que é a questão do monitoramento do teor de cloro da água. Porque a água que entra em contato, às vezes ela nem é ingrediente, mas se ela entra em contato com superfícies que estão envolvidas, com equipamentos que estão envolvidos na produção de alimentos, a gente tem que assegurar a potabilidade delas. E o cloro é um vilão, né? Quem nunca? Quem nunca tomou um susto? Nossa Senhora, o cloro está acima. Minha Nossa Senhora, o cloro está abaixo. O que eu faço agora? E já tem muito tempo que a gente discute isso. Existem, eu lembro, há uns 6 anos atrás, eu conheci um sistema dosador automático que fazia... Mas era caro. Era um sistema realmente que só quem tinha posses conseguia comprar. E parece que está mais fácil, então, agora. Sim. O que a gente pode colocar, Carol, é um condutivímetro, né? E esse cara, ele fazia a leitura de forma que quando ele chegar na condição ideal, ele pare de adicionar. Para o povo entender o que é um condutivímetro, temos que falar um pouquinho sobre como é que a eletricidade ela é utilizada para sensores, né?
Imagina que hoje você vai ligar uma lâmpada, a lâmpada tem um interruptor, é liga-desliga. O condutivímetro não, ele é uma ferramenta que lê a passagem dos elétrons que você está tendo num meio. Então a gente pode comprar um equipamento que é o condutivímetro ou fabricar um. A gente fabricou com o pessoal aqui da graduação um condutivímetro para uma horta hidropônica, para a gente conseguir saber a quantidade de sais que estavam sendo adicionados, e a gente conseguiu fabricar ele com, pasme, Carol, com menos de R$ 5. Como? A gente utilizou o controlador interno do próprio Arduino, a gente colocou dentro do código para ele fazer a leitura e a gente padronizou com uma tampinha de garrafa, onde você tem 3 entradas. Você vai colocá-las próximas, vai furar a tampinha de garrafa, você vai colocar ela, enquanto que uma está injetando tensão, a outra está recebendo, essa outra aqui está lendo. E a gente utiliza o próprio processamento interno do Arduino para fazer isso. Só. Mais nada. E daí, assim, foi uma questão bem inovadora, que quem quiser pode jogar aí no YouTube, né? Vai ter a gurizada apresentando o projeto, como eles ganharam agora, estão indo para a Nacional, do Desafio SESI Senai de Projetos Integradores. Mas é uma solução inovadora que, Carol, tu vai concordar comigo, tu vai comprar um condutivímetro, ele é milhares de reais. A gente estava até discutindo, quando a gente foi implementar o projeto da horta, a gente falou, olha, a gente não tem esse recurso, a gente ganhou um recurso de R$ 2.000 para fazer ela, mas ele não tem condição, às vezes o sensor do condutivímetro é 5.010, né? E a gente conseguiu fazer isso, né? Então, assim, provavelmente a criatividade, né? São questões do dia a dia que a gente tem que entender os requisitos, o que a gente precisa fazer e implementar. Aí até a gurizada ficou um pouco... Eu gosto de comentar porque eles ficaram surpresos. Eles falaram, mas sério que funcionou? Eu falei, sim, gente, tá aqui funcionando. Como é que vocês não estão vendo? E, assim, são coisas que às vezes até a gente duvida, porque são soluções simples para os problemas do dia a dia. No caso da indústria, eu não aconselho, por enquanto, a gente usar a tampinha de garrafa. Não pode, né? Cadê o certificado de calibração, entendeu? Mas todo um horizonte que se abre, as possibilidades aí, né? Eu acho que, principalmente, é porque a gente sabe do problema, do custo do problema de uma água com problema de cloração, que a gente entende que isso é uma coisa muito séria e muito delicada. Inclusive pela questão, lembrando assim, a gente tem pelo menos 3 questões que seria super importante, seria mais fácil, né? 2 programas, Food Fraud e Food Defense, que a gente está urrando aí para correr atrás, principalmente o Food Defense. Está muito atrasado nisso, poucas empresas têm isso descrito funcionando, tem às vezes descrito para mostrar numa auditoria, isso tem sido cobrado. Rastreabilidade e recall é outro, ou programa de autocontrole, ou programa de pré-requisito aí, como cada um chama, né? Que assim, eu até fiz um post esses dias atrás, que hoje, quando a gente fala, se a gente falar de recall de alimentos, todo mundo fica, nossa, fulano tá fazendo recall? Não, ele Não, gente, o nível de controle dele é melhor que o de todo mundo. E aí, o quanto da indústria 4.0, você falou, né, da rastreabilidade de um QR Code. Talvez não precise chegar no QR Code, mas você tendo esses dados todos linkados, o quanto isso é mais fácil, rápido e de verdade você se torna capaz de fazer. Então, pelo menos a PPCC, Food Fraud, Food Defense, Recall e Rastreabilidade são 3 programas de pré-requisitos, programas de autocontrole, chame como confortável, que tem muito, eu não falo nem a ganhar, mas a resolver a dificuldade que hoje a gente tem. Tá? Eu lembro no começo da minha vida profissional, lá nos anos 2002, 2003, que nós fazíamos exercício de rastreabilidade, nós controlávamos o tempo. Então, era tudo muito dentro de casa, dentro da caixinha, né? Alguém escolhia um lote, aí dividia-se a equipe. E quando a gente conseguia fazer em meia hora, gente, que show! E hoje é muito mais fácil, né? Pelo lote, se você vai juntando, né, alinhavando aí as informações, até mesmo direto da máquina, com horário, máquina de invase, com valor de pH, enfim, quanto isso é muito mais rápido e realmente funciona. Então, assim, empresa hoje que tem condição de fazer recall, empresa de alimentos, olha, tirar o chapéu, porque não é uma situação fácil. E depende muito dessa parte aí, mais moderninha da coisa toda. Mas é cruzamento de dados, né, Carol? Porque se você tem uma leitura e se você tem esse histórico
E daí você começa a colocar a pessoa que está envolvida lá na qualidade, para começar a entender o que, que significa quando esse índice bate em comparação com o outro, aí que as considerações começam a valer a pena, porque muitas vezes, né, a gente não percebe a tangibilidade, né? Digamos assim, a gente não consegue tocar e dar valor para as informações até que elas tragam para nós esse benefício que tu está dizendo, né? O ideal, a gente sabe que é difícil a gente chegar no ideal, mas pelo menos a gente começar devagarinho, começar a ler. Se você não tem dado, você não tem como tomar decisão. Isso está claro. A gente gosta de falar bastante da Apple, né? O Steve Jobs é um cara muito conhecido e ele falou uma frase, né, que era o seguinte: informação é poder. E a gente sabe que informação é poder para todo mundo. Se você tem informação, você consegue decidir. Então, assim, começa de coisas simples, né? Para o povo que está aqui assistindo, não tenham medo, não tenham receio. Comecem pelo básico. O básico, melhor feito do que bem feito, né? Desde que você pegue e se proponha, né, a fazer uma mudança positiva, não espere a alta direção da empresa, porque às vezes não vai vir deles. Às vezes são as pequenas ações que a gente faz no dia a dia que vão fazer a gente aparecer, o nosso trabalho aparecer, para que também a gente tenha um ambiente melhor para a gente trabalhar e também as pessoas que a gente acredita, né, que mereçam isso. É, a questão às vezes, você tem que mostrar que a possibilidade existe, né? Para depois você convencer, inclusive, a alta direção. Então, fazer as coisas com informação de qualidade, e isso era uma coisa que eu ia te pedir. Se depois você não passa para gente, algumas bibliografias, não Sim. necessariamente artigos científicos, mas assim, alguns links eu posso disponibilizar na bio, sabe? Para a gente poder começar a falar mais e mais desse tema que realmente eu acho que tem tudo a ver com a segurança dos alimentos. Eu acho que só Sim. tem a contribuir realmente, né? Ó, eu vou. Pode falar. Oi? Não, Não, eu eu ia ia dizer falar assim, que ó. Eu ia dizer que eu tenho sim um portfólio vastíssimo, mas eu vou tentar pegar as referências que são mais inspiradoras, eu vou dizer assim. Porque a pessoa ela não pode chegar e ver algo muito complexo, ela tem que ver o que é fácil. Então, eu vou combinar o seguinte contigo, Carol, e é uma promessa que estou fazendo aqui que o povo está assistindo, fica gravado, né? tá Eu gravado, vou, hein? eu vou mandar os links, né? E daí depois a gente disponibiliza aqui na edição, esse link depois vai ficar gravado aqui da nossa live, né? E daí você coloca ali dentro da descrição, e para quem ficou com vontade, depois já vai testando, vai aproveitando, né? E assim, tem, claro, as pós-graduações, como essa que tu fez, a de Food Safety, que está aberta agora, né? Para quem quiser, tiver interesse, se apropriar, tem a de lácteos, ou mesmo as graduações, né? Seja da parte alimentícia, seja da parte de engenharia mecânica, de análise de desenvolvimento de sistemas, ou automação, o que for. O importante é a pessoa ter vontade, não necessariamente de parar, fazer uma formação acadêmica, mas de pelo menos se inteirar do assunto para depois levar para a sua realidade. Aí, claro, a pessoa depois vai querer se aprofundar e fica ao critério dela, né? Porque material e possibilidades tem, né? A informação está disponível, né? A gente só precisa filtrar o que é informação de qualidade, inclusive, porque está disponível ruim Isso. também, né? E aí sempre. Eu estava conversando com uma pessoa esse final de semana, eu vi um post e tinha uma informação técnica muito, muito, muito errada. E aí eu mandei Hum, mensagem para outra pessoa que é consultora também, falei, amiga, você conhece? Porque precisava falar com ela para corrigir que não tá legal, não tá bonito. Aí a minha amiga falou, não, eu não conheço também. Falei, ai meu Deus, como que a gente vai fazer? Aí eu falei, complicado. aí ela falou, Carol, sabe o que que a gente tem que fazer? A gente tem que cada vez mais disponibilizar informação de qualidade para a gente sobrepor Isso as mesmo. informações de péssima qualidade, as fake news, a gente ainda brincou, são fake news a indústria de alimentos, né? Então, assim, tem muita bobeira, tem muita besteira por aí. A gente fica muito indignada. Até essa minha amiga foi uma que postou um dia um vídeo de uma médica falando que era melhor lamber o chão do que beber leite. Não, gente, Nossa! vamos defender o bichinho, a camada de ozônio, enfim, mas falar que tem verme no leite, mas leite não dá lombriga, não tem como. Então, Credo. assim, é complicado, sabe? Então, você tem que colocar mais e mais e mais informação de qualidade disponível para isso abafar as bobiças lá que o povo fala, Que é né? o que a gente está fazendo hoje, né? A gente está fazendo hoje, disseminando informação de qualidade para o povo ter vontade. E a gente tem que correr atrás e fazer um filtro, né? Eu vejo quando, às vezes, principalmente as pessoas mais velhas, né, que não
se assustam com mais com as coisas. Nessa época agora de Covid, de pandemia, o quanto de vídeo sensacionalista que chegava em grupos de WhatsApp. Sim. Um dia eu falei para minha mãe, eu falei, viu, nem olha mais, não te ajuda em nada. Então, assim, vamos escutar o Braulio Bessa, vamos escutar sei lá, Mário Sérgio Cortella, vamos escutar alguma coisa inspiradora e vamos largar essas bobices para lá, porque nós não podemos, se for verdade, nós não podemos fazer nada com isso, então não podemos ajudar. Então, eu acho que tem informação ruim em todos os aspectos de todos os temas aí, né? Valério, tem uma coisa que eu, desde que entrei na indústria, eu percebo e existe uma resistência, que é o medo que as pessoas têm da máquina tomar o lugar do homem. Ai, mas você está falando que vai automatizar, vai perder emprego, não vai precisar mais da pessoa que vira o queijo, não vai precisar mais da pessoa que vai lá e controla. É um pensamento para a gente que vem acompanhando. Eu comecei na indústria, assim, o máximo de indústria 4.0 que eu tinha, que eu achava maravilhoso, era um negocinho chamado VIP, que a gente punha nos caminhões para transportar, e aí tirava, chegava, era um Thermo-King que saía o gráfico, eu achava aquilo lindo, nas câmaras, né? Aí, só que não tinha em tempo real, eu vi o que tinha acontecido, era um termômetro de máxima e mínima de minuto em minuto. Não era o máximo quando comecei. E a gente que foi acompanhando essa evolução, a gente entendeu que não, que o fato de ter máquinas fazendo alguns trabalhos não está tomando o emprego das pessoas. Como que a gente explica isso para as pessoas aceitarem bem, inclusive, a tecnologia? Porque às vezes você implementa uma tecnologia e o operador, ele se recusa a usar, não, vou fazer do jeito antigo mesmo. O que mais tem é o medo. A gente teme aquilo que a gente não conhece. E eu acho que isso é uma questão cultural e que vem sendo modificada dia após dia, porque, como a gente começou a live falando, não tem como fugir da tecnologia, ela está aí. O que acontece é que a gente vai ter, sim, uma transformação e as pessoas elas têm que se adaptar a utilizar a tecnologia. À medida que as pessoas se adaptam, elas estão preparadas para lidar com os problemas que estão surgindo no dia a dia, estão adaptadas para as profissões do futuro, que são as demandas que a gente tem agora. O problema está bem nesse operador aí que tu mencionou, Carol, que não que está se recusando a utilizar. Esse cara sim pode ser que fique sem emprego, porque é similar ao que aconteceu quando aquele caso famoso, icônico, né, do Uber, quando ele chegou. Os taxistas, meu Deus do livre Uber. Gente, chegou, a culpa não é do Uber, a culpa é da demanda que as pessoas estão solicitando. E quem se adaptou, tá tudo bem. Quem não se adaptou, acabou infelizmente sofrendo com isso. Outros casos a gente teria inúmeros, como das próprias locadoras, né? A Blockbuster teve chance de comprar o Netflix e não comprou, né? Lá nos Estados Unidos. Então, assim, em resumo Darwin já dizia, a sobrevivência é do que melhor se adapta. A pessoa não precisa nascer sabendo, a pessoa precisa saber se adaptar. Se você não estiver preparado, tudo bem, então vamos se preparar. Agora, não está preparado e você não é humilde o suficiente para saber que você não sabe, né? Bom, mais um exemplo, Sócrates dizia, só sei que nada sei. Então, assim, você precisa ter humildade para aprender coisas novas, tu nunca vai ficar sem emprego, você sempre vai estar despontando, né? Os curiosos, os criativos são as pessoas que querem aprender coisas novas, o problema são aqueles que acham que já estão cheios de si e que não precisam saber mais nada. Aí esses, infelizmente, é a lei da sobrevivência, não tem muito o que fazer. E esses, às vezes, conseguem contaminar, né? É uma dificuldade lidar com as pessoas, principalmente em tempos que a tecnologia nos força, né? O mercado está nos forçando a ser mais tecnológicos, aumentar a produtividade e as informações chegam muito rápido hoje. Então, a pessoa que tem essa resistência, eu acho que tem uma dificuldade grande aí que continua sendo. Aí eu acho que para isso não vamos ter indústria 4.0, né? Para ajeitar a cabeça das pessoas. Mas assim, as pessoas elas estão percebendo que é um caminho sem volta. A pandemia agora, que a gente, graças a Deus, a gente sabe que está passando por uma onda bem agressiva, mas ela está vagarosamente se resolvendo, ainda mais com a vacina, com as pessoas tomando os cuidados, né? Só que assim, ainda resta muito para as pessoas, né, começarem a parar para pegar informação de qualidade, como tu mencionou, e buscarem uma formação continuada. Acabou aquela história que a pessoa vai pegar, se formou e nunca mais vai pegar e vai estudar nada. Não, isso não existe mais, porque a tecnologia acontece tão rápido, que às vezes até a informação que a gente tem fica obsoleta de uma semana para outra, né? Então, as pessoas, assim, o quanto antes, elas têm que entender que a tecnologia traz bem para elas, e não mal, né? Claro, tem algumas coisas meio loucas, como o Neuralink, do Elon Musk,
que agora ele está querendo fazer com que as pessoas tenham ações, né, mediante o pensamento. E eu acho que isso também é uma questão que eu sou um que testaria. Eu aceitaria colocar um chip no cérebro porque eu sou curioso. Mas, assim, é uma tecnologia recente, mas que daqui a alguns anos, eu acho 10 anos, 15 anos, vai ser normal. É a mesma coisa o celular ou qualquer outra tecnologia que a gente tem no nosso dia a dia. Um outro exemplo, fazendo um parênteses. Agora a gente também já pode comprar a internet via satélite, tá? Comentando contigo, agora com quem está assistindo. Vão ali no Google e pesquise o Starlink para ter dentro de casa. Ele é um aparelho que você não precisa pagar mensalidade. Você compra a internet e pronto, é tua. E é uma internet de altíssima velocidade, chega para locais muito longínquos, ou seja, chega em qualquer lugar que tenha cobertura, e foi autorizada agora pela Anatel. Então você compra o equipamento e você pode ir lá, vamos nós, no nosso iate particular, lá final de semana. Que luxo! E daí você está lá com conexão de alta velocidade via satélite do Starlink. Então, assim, gente, não tem mais saída. A tecnologia está aí e a gente tem que aprender a usar. E daí, assim, as pessoas, né, têm que ter essa habilidade para se adaptar. Tem que ter vontade, eu acho. É muito difícil quando você convive com pessoas, né? E a gente convive, não dá para ser, né? Vamos viver tudo num país de Oz, não vai rolar, né? Mas você conviver com pessoas que têm essa resistência, que não acreditam, ou que... Eu costumo brincar, assim, dar uma debochada, fulano tá ali sentado só esperando a morte chegar. Não dá, gente. Eu fico meio, sabe, da crise de ansiedade, ver a pessoa que não quer aprender. Existem dificuldades. Eu tenho dificuldade em vários temas. Nossa, falou que é número, minha Nossa Senhora, eu fico desesperada. Eu falei do Gerson hoje aqui. Eu tenho muita dificuldade. Algumas coisas eu já decidi que não vai ser nessa vida. Eu não vou aprender estatística nem fazer baliza nessa vida. Não preciso. Mas tu não precisa. O carro faz baliza sozinho pra você, Carol. Fica tranquila. E os aplicativos de estatística, você pensa que eu sou boba? Agora, cozinhar, eu não tenho aquela cozinheirinha lá dos Jetsons que vem aqui cozinhar pra mim. Eu que não dá linda!